minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Geo no Auge, este espaço aqui, né, maravilhoso, e nele buscamos aplicar o saber geocientífico ao mundo real, trazendo perspectivas relevantes de profissionais, de cientistas que vivem a ciência. E para essa missão eu conto sempre com ela, a doutora Iva Santos, da GeoSmart Tecnologia Colaborativa. Doutora Iva, bem-vinda mais uma vez, o 14º episódio. Quem está com a gente hoje, doutora Iva, mais uma vez, bem-vinda. Olá, Saulo. Olha, bom dia, boa tarde à nossa audiência. O episódio de hoje é mais do que necessário, não é? Recebemos o professor Dr. Saulo Vital. Ele é geógrafo, doutor em Geociências, é professor do Departamento de Geociências da UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, no Brasil. É docente do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. A nossa conversa de hoje é sobre como a geografia poderá contribuir, né, à gestão de riscos e desastres em um contexto de crise climática e a desigualdade socioespacial. Professor Saulo, seja muito bem-vindo ao Geo no Auge. E para começar já com uma perguntinha, né, que é aquela perguntinha básica que nós fazemos sempre aos nossos convidados ilustres que aqui vêm. Conta pra gente, professor, qual é a sua trajetória? Qual foi até aqui? Até chegar aqui, onde acabei de escrever. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pelo convite da doutora Iva e do colega aí do xará Saulo Novaes, né? Eu até, na hora lá que eu recebi o roteiro, eu ia dizer para Iva, não é Saulo Novaes, é Saulo Vital, que eu pensei que ela estava se referindo a mim, né? Mas agradeço aí pelo convite, tá? É uma grande honra estar com vocês. Bom, eu sou graduado em Geografia aqui pela Universidade Federal da Paraíba, fui estudante noturno, trabalhava durante o dia e estudava à noite, e tinha esse grande sonho, né, de ser um professor universitário. Eu fiz mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, na terra de Iva, e doutorado também em Geociências, também na Universidade Federal de Pernambuco. Fui professor da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, durante 5 anos, lá em Caicó, na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. E em 2020 eu voltei aqui para minha terra, para João Pessoa, sou pessoense, sou paraibano, e estou aqui na Universidade Federal da Paraíba. Então, esse é um pouco da minha trajetória. Atualmente eu estou à frente do GENAT, que é o grupo de pesquisa em geomorfologia e gestão dos riscos naturais. Então, eu trabalho basicamente com a parte de geomorfologia aplicada a riscos, e atualmente eu tenho uma atuação mais voltada à questão dos riscos costeiros, né? Ou seja, questão do avanço do nível do mar, do avanço da urbanização também, que a gente sabe que não é só a questão do avanço do nível do mar, mas a urbanização tem avançado bastante nos últimos anos, e tem desenvolvido esse trabalho aí no âmbito do GENAT, com os nossos bolsistas de iniciação científica, de mestrado, aqui também no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPB. Muito massa, professor. Veja, que coisa maravilhosa, de Saulo para Saulo, isso é magnânimo. Veja, professor, o senhor traz um tema, né? A doutora Iva também traz um tema super importante, super relevante. O senhor que lida com desastres, sobretudo, né, desastres relativos à questão costeira. A gente morou ou mora, né, em regiões litorâneas, né? Doutora Iva Recife, o Recife, o senhor de João Pessoa, tá? E eu queria que o senhor deixasse bem claro, bem patente aqui para a nossa audiência, professor, o que é, né, um desastre ambiental, né, e um risco ambiental. Como é que a geografia tem atuado na identificação, prevenção e gestão de riscos, como a gente pontuou há pouco, né, sobre essa questão litorânea e outros riscos, professor? Então, o desastre ambiental, na verdade, hoje tem se discutido muito sobre a questão do desastre natural, né? Na verdade, isso é algo bem questionável, principalmente no âmbito das ciências sociais, porque o desastre ele não é natural, todo desastre ele tem uma componente ambiental intrínseca, né? Ou seja, a questão social e natural que está ali relacionada na questão do desastre. Então, você, Saulo, colocou de forma muito bem colocada, né? Um desastre, na verdade, ambiental. Os desastres, eles são ambientais. Claro, existem aqueles desastres de ordem cujo perigo, né,
ele é de origem natural, como um vulcanismo, um terremoto, um grande ciclone extratropical, enfim, cuja a origem ela é natural, mas para que o desastre ocorra é preciso que exista uma população, que exista uma sociedade ali que sofreu danos, né, a partir desse fenômeno que, digamos assim, atingiu aquela população. Então, isso é algo importante para ser colocado, porque muitas vezes os gestores, né, os prefeitos, os governadores, presidentes, culpam o fenômeno natural pelo desastre, mas na verdade isso é uma falta, muitas vezes, de uma gestão adequada, de um ordenamento territorial, de um zoneamento, de políticas de prevenção. Eu vejo que o nosso Sistema Nacional de Defesa Civil hoje ele carece de medidas de prevenção mais efetivas, né? Agora, há de se pontuar que recentemente, né, houve aí um avanço, a gente acredita que todos vocês receberam aí nos últimos dias. Eu não sei se foi em todos os estados do Brasil, me parece que não, parece que no momento foi no Nordeste, mas muita gente aqui no Nordeste recebeu um alerta no celular, né? Muita gente ficou assustada e tal, mas o que acontece, na verdade, é que isso foi um alerta de um sistema testado pela Defesa Civil, pelo Sistema Nacional aí de Proteção e Defesa Civil, juntamente aí com os estados, né? Então aqui na Paraíba, especificamente, nós recebemos, eu acredito que em Pernambuco também, né, Iva? Não sei se o pessoal chegou a receber, não. Foi só na Paraíba, então. Algumas pessoas relataram que receberam, pelo menos eu acompanho muitas redes sociais no Brasil para justamente perceber o que se passa, e acho que alguns casos não receberam, a maior parte recebeu sim. Sim. Então, assim, é um sistema que ainda está em vias de teste, né? Mas é um avanço, então isso já perpassa por uma certa política de prevenção, né? Mas nós precisamos avançar ainda mais nessa questão. Eu costumo dizer sempre que é muito mais que necessário uma parceria do poder público com as universidades, né? Muitas vezes essa parceria ela se torna um tanto que difícil porque existem times diferentes entre a academia e a gestão, ou seja, os gestores eles querem muitas vezes ali uma solução em 2, 3 anos, 4 anos no máximo, que é o período que ele tem para governar, e a academia não, a academia ela é filosófica, ela de fato é baseada na pesquisa, e a pesquisa muitas vezes ela não sai de forma tão rápida como o poder público quer. Outra grande dificuldade que existe entre essa relação entre academia e poder público e que eu tenho sentido nas conversas que nós temos nos últimos anos aí, é que muitas vezes parece que a academia ela tem uma posição um tanto que arrogante diante dos gestores e vice-versa, no sentido de que propor uma parceria entre academia e gestores é como se eles não tivessem capacidade de desenvolver as suas tecnologias e as suas soluções. E não é isso, né? Na verdade, o setor público ele tem sim pessoas capacitadas, mas como eu falei anteriormente, ele tem um time diferente, ele tem uma rotina de trabalho diferente e que muitas vezes os seus funcionários, os seus contratados, eles não têm o tempo que nós temos para dedicar, por exemplo, a reflexão, a vivência acadêmica. Então, a academia ela tem muito a contribuir com a gestão pública, justamente porque dentro da universidade, a universidade é o cerne do conhecimento, e é justamente a partir dela que a gente vai poder contribuir com a sociedade. Excelente reflexão, professor. Muito se tem falado sobre a questão da crise, entre aspas, né? Crise climática. Entre aspas, estou fazendo uma provocação. Poderia dizer o que é que significa a crise climática e sobre esses tais eventos extremos? O que são eventos extremos? A nossa audiência é muito diversa. Se você fazer essas questões um pouco mais, né, conceitual, temos uma audiência grande aqui em Portugal, no Brasil, e às vezes, aliás, quase sempre não é uma audiência especializada no assunto. Então, por isso que eu pergunto novamente, como a crise climática torna os eventos extremos mais frequentes? E, por fim, como é que isso se relaciona com a vulnerabilidade socioespacial
as populações urbanas e rurais no Brasil, que às vezes são bem esquecidas. Essa conversa que nós temos aqui sempre sobre eventos extremos, muitas vezes a população rural nem sequer é citada. Então, entrando também aqui essa reflexão. O que é que o senhor acha aí, professor? Vamos tentar traduzir isso aí, essa pergunta complexa aí para a sociedade, né? Então, eu não sou especialista na área de clima exatamente, vocês entrevistaram recentemente o professor Ranieri Nóbrega, né, que inclusive foi meu professor no mestrado da UFPE, né? Mas, assim, o que eu posso falar em relação à crise climática é que, de fato, nós estamos passando, sim, por um processo de mudanças climáticas que está se desenvolvendo. Isso há 2 décadas era algo praticamente que pouco discutido, ou seja, não se dava muita importância, né, à crise climática. Inclusive o grupo dos céticos, né, representados, por exemplo, professores aí famosos no Brasil, como o professor Maulion e outros, né, tinham uma grande influência aí na mídia nacional, mas com o tempo isso foi perdendo força, né? Ou seja, o IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele foi fundado ainda no século passado, mas tinha pouca força ainda, e a partir dos seus relatórios vem demonstrando que, de fato, nós temos uma mudança climática em curso, né? E, de fato, o discurso desses céticos foi perdendo força com o tempo, e principalmente aí na última década perdeu muita força, e justamente porque esses relatórios do IPCC, né, eu tenho muito cuidado quando eu falo IPCC para o pessoal não entender que é PCC, né? Na verdade não é IPCC, tá certo? Vem demonstrando de fato que o que eles vinham alertando lá há 3 décadas, né, está se concretizando e numa forma mais rápida do que se esperava, né? De fato, nós estamos a cada ano se aproximando ainda mais desse ponto de não retorno em muitas situações. Nós teremos, por exemplo, agora uma COP30, né, que vai se desenvolver aqui no Brasil, agora em novembro, lá em Belém do Pará, que é chave nesse processo de entendimento das medidas de fato que devem ser tomadas e efetivadas para que nós possamos começar a regredir nesse processo de emissão dos gases do efeito estufa, né? Infelizmente ainda não é uma realidade. Países poluidores, de grande intensidade poluidora, como os Estados Unidos, a cada ano vem demonstrando a sua não adesão a esses acordos, e isso preocupa muito, porque os Estados Unidos é um dos principais poluidores, aí, um dos principais emissores de gases do efeito estufa aí no mundo, né? E em relação à relação desses eventos extremos, na verdade, os eventos extremos, eles sempre ocorreram na história do planeta, né? Então, evento extremo, o que é que seria um evento extremo a grosso modo? É um evento que tem um comportamento um tanto que diferenciado daqueles eventos habituais. Vamos supor aqui uma chuva, né? Uma chuva aqui em João Pessoa chove normalmente 2.000 milímetros por ano. Período mais chuvoso aí, que vai de maio a julho, agosto no máximo, nós temos algumas chuvas pontuais que podem chegar aí a 50, 60 milímetros. Um evento extremo seria aí uma chuva na casa de 100 ou mais, 150 em 24 horas, né? Isso aí normalmente acontecia com uma periodicidade aliás, maior, acontecia com uma periodicidade maior, ou seja, numa escala de tempo aí de, vamos supor, de 5 anos, de 7 anos, né? E esses eventos, eles começam a acontecer agora com mais frequência, eles começam a ser mais recorrentes. Iva aí, que é de Recife, não vai me deixar mentir que há poucos anos, né, houve um desastre, né, em Recife, acho que há 2, 3 anos, onde morreram cerca de 36 pessoas, inclusive lá em Ibura, né, que é uma região que perfaz aí uma área de risco também lá em Recife. Eu, inclusive, estive lá em 2013, numa disciplina que eu cursei com a professora Margarete Alheiros, eu não sei se Iva conhece, professora Margarete é uma grande sumidade, né, aí da parte de risco, e fiquei muito impressionado quando eu soube que o processo aconteceu justamente naquela área lá que a gente foi visitar
quando eu era estudante de doutorado, né? Então esses eventos extremos, eles passam a ser mais recorrentes, eles passam a estar mais presentes no dia a dia. A gente viu, por exemplo, recentemente a questão do Rio Grande do Sul, a própria cidade de Recife, que eu falei, e aqui em João Pessoa, os alagamentos, eles se tornam cada vez mais frequentes, todos os anos eles vão se repetindo, e isso se deve, aí eu faço a relação, Iva, com a questão socioespacial, porque isso se deve também à questão da urbanização, não é só a questão do aumento da frequência desses eventos extremos, mas a urbanização que vem se tornando cada vez mais adensada, né? Aqui em João Pessoa, o processo de desmatamento ele tem sido contínuo e crescente a cada ano, em função da especulação imobiliária, esse boom do turismo em João Pessoa, essa venda da cidade de João Pessoa para o turismo nacional e internacional, ele vem trazendo também, como consequência, um desmatamento crescente, e isso vai totalmente na contramão do combate às mudanças climáticas e a toda essa questão dos eventos extremos. Então isso nos preocupa muito aqui, porque esses alagamentos eles vêm se tornando cada vez mais recorrentes, não só em função do aumento da frequência dessas chuvas intensas, mas também da impermeabilização do solo. Existe também uma parcela de contribuição da população, que ao jogar lixo na rua vai contribuir com a obstrução das galerias, e isso também gera esse alagamento, mas a gente pode também colocar aí na conta esse avanço do asfalto mesmo, da impermeabilização, esse modelo de avanço urbano baseado em desmatamento, né? Inclusive tem um colega nosso aqui da arquitetura, o Marco Suassuna, que ele é arquiteto e ele tem uma tese bem interessante, onde ele propõe uma chamada quadra ecológica multifuncional, que seria um modelo de urbanização diferente desse modelo de quadras típicos aqui do nosso sul global, e especificamente do Brasil, onde os loteamentos eles vão avançando nesse sistema de quadras com uma mínima cobertura florestal, né? Então, nessa proposição aí do arquiteto Marcos Suassuna, ele propõe justamente essa quadra ecológica multifuncional, que vai ter uma cobertura de vegetação muito maior do que aquela que é tipicamente desenvolvida nessas quadras da engenharia tradicional, e que seria algo muito interessante não só para a cidade de João Pessoa, mas para outras cidades. E eu posso encerrar dizendo, Iva, gosto muito de Recife, da cultura, da identidade, mas infelizmente nós estamos caminhando um pouco para o que Recife era no passado, e hoje se transformou numa ilha de calor. Eu passei 6 anos em Recife, né, e experimentei essa ilha de calor e também os problemas relacionados à urbanização e aos desastres também. Então a gente sabe que esse modelo que Natal, Recife, João Pessoa, Salvador e tantas outras cidades aí estão seguindo é um modelo que infelizmente vai na contramão da gestão ambiental em períodos de mudanças climáticas. É bem preocupante isso, né, professor? Eu estava ouvindo atentamente aqui a sua fala, isso é muito preocupante. Quando a gente olha para cidades como Natal, Recife, João Pessoa, né, e esse adensamento populacional. E aí, fazendo uma brincadeira, eu moro aqui em Joinville, eu sou do Recife, mas eu moro em Joinville, Santa Catarina, o senhor tá vendo pela roupa de frio aqui, e com quem eu converso aqui, tá todo mundo querendo morar em João Pessoa, tá? Vocês vão receber uma galera aí, tá? além do que vocês já estão recebendo. Veja. Assim, felizmente nós somos um povo muito receptivo, mas com certeza. A infraestrutura ela não vem acompanhando essa quantidade de pessoas que, inclusive o trânsito, eu atrasei aqui com vocês porque o trânsito aqui, eu moro ao lado da Universidade Federal da Paraíba, a 800 metros da Universidade Federal, mas eu preciso sair de carro para deixar minha filha na escola e eu não consigo me locomover com menos de 30 minutos, né, para um espaço de aproximadamente 800 metros. Então assim, João Pessoa ela está com um trânsito infernal, com diversos problemas de infraestrutura, porque não consegue acompanhar esse ritmo de pessoas que estão chegando aqui na cidade, né? Pois é. Veja, eu queria aprofundar essa questão da legislação. Foi um tema que a gente conversou com o professor Ranieri, como o senhor pontuou anteriormente, né, sobre legislação. E
Porque o Brasil ele possui um marco legal para proteção civil e gestão de riscos, né? A gente já está ciente disso. E aí a minha pergunta é como essa legislação, a legislação vigente, professor, tem respondido aos desastres reais que vemos cada vez mais frequentes? Como é que a gente pode pegar essa lei, que já é robusta, segundo o professor Ranieri, e também colocá-la em prática, tentando mitigar esses riscos, essas questões ambientais, professor? Olha, de fato, a lei ela é bastante interessante, mas ela é pouco praticada, né? Sobretudo, como eu falei, no sentido da prevenção, né? E, de fato, ainda estamos numa política de remediação, ainda eu costumo dizer aos meus alunos que a gente não tem ainda uma cultura de risco. Eu tive aí em Portugal 4 meses, né? Iva sabe disso. Bem pertinho aí de Iva, em Braga, só que eu estava em Guimarães, né? E eu achei bem interessante, é até interessante falar isso porque ela disse que tem audiência em Portugal, dizer que eu fiquei bastante feliz assim com o que eu vi em Portugal. Claro que precisa avançar muito ainda, mas, por exemplo, uma coisa que eu achei bem interessante, quando a minha filha estudou aí cerca de 3 meses aí, e quando eu fui analisar o livro de geografia dela, que eu costumo, como geógrafo, eu sempre vou olhar o livro de geografia, as outras me dão uma visão especial para geografia, né? E aí eu percebi que lá tinha um conteúdo de risco geológico e geomorfológico, né? Então, além de ter o conteúdo de risco, ainda tem essa divisão entre risco geológico e geomorfológico, que é algo que eu estou tentando iniciar aqui na academia, não é nem na questão do ensino fundamental, do ensino básico. Essa discussão ainda ela nem se desenvolveu aqui no Brasil a nível de academia, né? E em Portugal já há uma definição melhor do que vem a ser risco geológico, risco geomorfológico, vulnerabilidades, e isso já está nos livros didáticos das turmas, né? Outra coisa bastante interessante é que eu estive num departamento de geografia na Universidade do Minho, em Guimarães, onde existe um curso de licenciatura, que aqui no Brasil equivale à graduação, é um curso de licenciatura em planejamento do território e proteção civil, algo nesse sentido assim. Então, além disso, né, dos principais representantes desse curso, que foi o meu supervisor ainda, porque eu não concluí o pós-doutorado, o professor Antônio Bento, ele é um dos principais representantes a nível nacional desses cursos de proteção e de gestão do território, eu acho, planejamento ambiental, não sei, planejamento territorial, acho que é uma coisa assim, planejamento urbano e proteção civil, a nível nacional, né? E que tem um grande diálogo com a proteção civil nacional, né? E outra coisa também que eu achei bastante interessante é que em Portugal não se chama defesa civil, mas proteção civil. E isso não é só uma questão de língua, mas é uma questão também de abordagem da proteção civil em Portugal, que é um sistema muito onde você tem uma presença, né, muito marcante dos civis, de fato, em contrapartida ao... Claro que nunca se vai deixar de ter presença de bombeiros, por exemplo, é muito importante ter, mas no Brasil ainda é muito militarizada, né? A defesa civil ela ainda é muito... ainda traz em sua identidade a visão de que só quem assume a defesa civil no Brasil são pessoas que têm uma patente militar, né? E na verdade não é tão bem essa ideia, inclusive pela própria lei nacional, ela deixa claro, né, que isso não é algo realmente que deveria ser dessa forma, né? Então essa lei nacional ela foi criada, inclusive após os desastres de Santa Catarina e Rio de Janeiro em 2011, e assim, ela realmente é uma lei muito robusta, muito interessante, mas ainda pouco praticada principalmente a nível de prevenção. Isso eu costumo sempre deixar claro que a prevenção ela ainda é o grande calcanhar de Aquiles do Sistema Nacional de Defesa Civil aqui no Brasil. E que a partir do momento em que nós avançarmos nisso aí, nós teremos com certeza um crescimento muito além do que a gente tem atualmente. Muito interessante sua resposta, porque ela vai de encontro à próxima pergunta.
Agora, antes de fazer a pergunta, eu queria fazer 2 comentários. Posso, professor? Sim, com certeza. O professor citou aí a questão da proteção civil portuguesa e da questão da relação dos bombeiros, né? A questão dos bombeiros civis, tem bombeiros voluntários também. Sabe que isso é, no âmbito português, é algo bem discutível, porque sabemos, por exemplo, o combate aos incêndios, os helicópteros que existem não são do Estado, a maior parte são privados. E isso aqui causa um grande problema. Portugal sofre muito com os incêndios criminosos, principalmente criminosos. A grande parte não são incêndios que são provindos, né, da temperatura alta, pronto, da situação natural. Então, isso está sendo bem discutido aqui, tá? É uma discussão muito patente. Se esse sistema que existe hoje, de a população ser responsável pela limpeza dos terrenos, por exemplo, tem que limpar, é uma legislação, quem não limpa os terrenos naquela altura do risco de incêndio, recebe uma multa muito alta, por exemplo. Porque se não limpas a erva que é daninha, por exemplo, que está na berma, na estrada, pode causar morte das pessoas se houver um incêndio. Não há bombeiros para isso. A população, sim, é muito presente e, sim, de fato, essa questão da não militarização dos bombeiros, né, que vão atuar nessa questão aí do combate, digamos, dos desastres, é uma discussão patente em Portugal, porque no Brasil temos essa discussão porque não tem uma abordagem, pronto, como você falou, né, nem sempre é a correta. Entretanto, do outro lado, a eficácia do combate aqui é discutida, porque não há equipamentos suficientes. O Estado gasta todos os anos milhões de euros com empresas privadas e há muitas pessoas fazendo a correlação. Quem comete o crime do incêndio não está associado a essas empresas. É uma discussão. Isso aqui é uma provocação que eu estou a fazer. Há problemas de gestão sempre nessa questão aí da proteção civil. E pronto. E outro comentário é o seguinte, é outra provocação que eu faço. Portugal também tem essa abordagem, o senhor falou muito bem, essa questão da abordagem dos livros, né, didáticos das escolas, né, abordagem geomorfológica, geológica, eles têm realmente isso aqui, porque também sofreu muito já com terremotos, com desastres, né, e há geógrafos, geólogos, geocientistas envolvidos na legislação, né, há deputados que são geógrafos, há pessoas que são vereadoras, que são geógrafos, são geólogos. Então, acho que também falta um bocadinho, nós que somos cientistas ou geógrafos profissionais na área, metermos a mão na massa, né? Isso é outra provocação que eu estou a fazer, no seu comentário, para que isso seja uma realidade também no Brasil. Infelizmente, às vezes temos que ir mesmo para a ação. E isso aqui eu reparei, eu também fui procurar saber, antes de entrevistar o professor Saulo, por que é que a geologia é tão presente nos livros didáticos das crianças. E não é só por isso, né? Toda uma cultura que vem de trás. E, além disso, tem essa questão de impormos mesmo a legislação, né? Isso tem que ser feito, é importante, sabemos falar também com a sociedade, não é? E falando nisso, instrumentos legais, falando de legislação, de mão na massa, muitas pessoas não sabem, a nossa audiência também não sabe, e não é só obrigada a saber, porque estão aqui para aprender conosco. Quais são os instrumentos, professor, legais para pôr em prática essa legislação? Por exemplo, eu dei aqui o exemplo do livro didático, por exemplo, né? É uma prática que vem de uma legislação que está ali por trás. Pronto. Você poderia explicar o que é um plano diretor e qual é o papel dos planos diretores das políticas de uso e ocupação do solo para prevenir os desastres, né? Estamos fazendo o básico nesse campo, professor, a sua opinião, você falou aí um bocadinho sobre isso, mas o que é que o senhor acha? Certo, Iva, muito bem colocada aí as suas pontuações, inclusive até vou aprendendo também cada vez mais, porque eu tive pouco tempo aí em Portugal, né, então eu vejo assim, você relata um problema em outra ponta, né, é como se fosse dois extremos, aqui falta uma ação mais efetiva dos civis no Brasil, e aí você tem uma ação já até muito efetiva dos civis, faltando até alguma coisa de mais presença em termos de investimento, de presença dos militares, né? Enfim, mas isso aí é uma coisa que daria uma discussão muito longa, a gente não vai entrar muito nesse aspecto, pode deixar para uma outra oportunidade. Em relação à questão do plano diretor, eu não sou muito especialista nessa parte de legislação, né? Mas o plano diretor, né, ele é um instrumento importantíssimo que rege o planejamento urbano de uma cidade e ele tem uma importância superlativa, uma importância gigante na questão da gestão dos riscos também, né? Porque a questão urbana, da estruturação urbana de uma cidade, ela está diretamente relacionada
a gestão do risco em uma cidade, né? Recentemente nós tivemos a votação aí e aprovação do novo plano diretor da cidade de João Pessoa, que foi feito debaixo de muita polêmica, de muito protesto, de uma forma inclusive bastante questionável, sem a presença de especialistas. Você falou aí, Iva, que, por exemplo, uma das coisas que contribui para a presença de conteúdos no ensino básico, nas escolas aí de Portugal, é justamente a presença de geólogos, geógrafos, na gestão, né? Isso foi uma coisa que, inclusive, eu disse há pouco tempo, até para a professora Wanda, que está à frente da Associação Brasileira de Geografia Física, que está aí promovendo uma luta importantíssima na questão da inclusão da geografia em concursos públicos, a priori em concurso público, mas também tem uma frente baseada no ensino também, que nós precisamos de fato de geógrafos na política, né? Porque a lei do geógrafo a nível nacional, ela já é muito antiga e nós estamos sofrendo muitos atrasos ainda em função disso. Para você ter uma ideia, concursos, né, de peritos ambientais, como recentemente foi aberto um concurso da Polícia Federal, não tem a presença de geógrafos, porque é uma profissão que ainda precisa, que carece de mais divulgação. A sociedade precisa entender o que é que o geógrafo faz, a importância do geógrafo na sociedade, e isso passa também pela atualização da nossa lei, né, que é uma lei aí de 1970, alguma coisa, não lembro bem, e foi atualizada em 1985, eu acho, né? Então, assim, já faz muito tempo, e eu acredito que a presença do geógrafo e dos geógrafos na sociedade, ela passa também por uma atualização da sua lei e por uma ação mais efetiva de uma associação, como está sendo a Associação Brasileira de Geografia Física. Infelizmente, a AGB, Associação dos Geógrafos Brasileiros, ela abandonou há certo tempo esse papel aí de militância científica, digamos assim, né? Hoje ela tem um papel mais de militância política, o que eu não condeno, mas eu acredito que a geografia ela precisa de uma associação que realmente defenda a nossa geografia, e concordo com você plenamente. Eu acho que nós precisamos sim de pessoas das geociências, não só da geografia, mas das geociências, dentro da política, de mais cientistas dentro da política. Normalmente o pessoal pergunta se eu vou ser candidato a alguma coisa, eu realmente resisto muito, porque eu gosto muito de ciência, né, mas não sei se eu daria muito certo nesse meio político, porque eu sou muito sincero, né, e também sou muito emocionado também, como diz a minha esposa, não sei, né. Mas assim, voltando para a questão do plano diretor, infelizmente aconteceu esse atraso aqui em João Pessoa. Eu não estou por dentro dos pormenores, quem está por dentro desses pormenores é a professora Andréa Porto, aqui do nosso departamento, e o professor Alexandre Sabino. Inclusive, se vocês depois quiserem entrevistá-los, eu posso passar o contato deles, eles são muito bons e estão muito por dentro dessa questão urbana, das questões relacionadas a planos diretores, a políticas públicas, a essa questão mais social em si. E de fato é isso, a importância do plano diretor ela é superlativa, ela é muito grande trazendo novamente para o caso da cidade de João Pessoa. É uma cidade que está aí beirando o seu primeiro 1 milhão de habitantes, né, com essa grande quantidade de turistas, né. O Saulo Novaes falou que tem muita gente do sul, e realmente muita gente vindo morar em João Pessoa. Eu escuto isso inclusive nas filas de banco, de supermercado, pessoas dizendo: eu moro em Brasília, mas eu vim morar em João Pessoa, porque João Pessoa é ótima e tudo mais. Mas eu sempre fico com aquele coração apertado, porque eu sei que dentro de 5, 6, 7, 10 anos no máximo, a cidade ela vai estar insuportável, porque ela não tem a infraestrutura. Isso não é nem uma questão de xenofobia, né, longe de mim. Pelo contrário, a gente fica muito feliz em saber que a nossa cidade é uma cidade bem vista, é uma cidade que muita gente gosta, mas infelizmente começa a acontecer aqueles mesmos problemas urbanos e sociais que nós temos em outras cidades que já cresceram no passado e que passaram pelos mesmos problemas que nós estamos passando agora, e sempre vem aquele sentimento no coração, né? Essa novela eu já vi, né?
Mas eu acredito que nós temos como reverter ainda esse processo. Eu acho que João Pessoa, como costumo dizer, ela pode ser uma cidade diferente, porque ela ainda tem esse tom sustentável. Eu não sei se eu vou me prolongar muito, mas enfim, se depois a gente puder marcar também outra oportunidade para falar sobre a falésia do Cabo Branco, que é um cartão postal importante aqui da nossa cidade, tem sido muito agredido, e que poderia ser um ponto utilizado justamente para esse turismo ecológico, para o turismo científico, porque pode ser muito bem, a Iva aí conhece muito bem essa questão dos geoparques e dos geossítios, e é uma proposição que nós temos feito aqui para a cidade de João Pessoa, que esses pontos importantes, naturais, que tem uma questão natural, que tem um valor geocientífico, intrínseco e ecológico, possam ser revitalizados, possam ser reflorestados, e aí nós possamos caminhar num sentido mais sustentável. Muito massa, professor. Veja, fazendo um outro breve parênteses, a minha irmã, ela é de Recife, mas ela mora em João Pessoa e ela disse que não troca João Pessoa por Recife, tá? Vale ali. Ela disse que não quer mais voltar a morar em Recife. Olha que tem uma recifense aqui, viu? Torcedora de Santa Cruz, Ivan? Ou é Sport? Deus me defenda. Esporte Clube Recife, rapaz. Sport. O Leão da... Ô, professor, o senhor falou, dentre tantas coisas importantes e interessantes, o senhor falou algo que me chamou muito a atenção, né, e é algo que eu já fiz menção aqui em outra oportunidade, que é a questão de você ter cientistas na política, tá? Eu acho isso fundamental. Se a gente quiser ter um país mais arrojado do ponto de vista científico, mais arrojado do ponto de vista da educação, a gente precisa ter mais professores, mais cientistas nas bancadas políticas, no Congresso, enfim, ditando leis, né, ajudando a formular leis, a executar leis. E a próxima pergunta, ela tem justamente, caminha nesse sentido. A gente sabe que a geografia, ela é entendida como uma ferramenta técnica de intervenção, né? E aí, como é que a gente articula a pesquisa acadêmica, por exemplo, com as políticas públicas municipais e estaduais? Como é que a gente pode inserir cada vez mais, né, os cientistas e os acadêmicos, né, os especialistas, dentro de políticas públicas nesse sentido, para que a gente possa ter uma mudança paradigmática, né, nas questões ambientais, professor? Excelente pergunta, Saulo. E desafiante, desafiadora, né? A pergunta, porque é isso que eu venho tentando fazer há um certo tempo, né? Mas é bastante difícil, inclusive debaixo de certas críticas, mas eu fico feliz porque eu começo a perceber que alguns colegas da academia hoje já estão começando a entender a importância da divulgação científica, né? Ainda existem alguns preconceitos, alguns colegas ainda chamam de blogueirinho, parará, vai curtir, não sei o que, vai... Ainda tem aquela visão um tanto que preconceituosa, né? Mas, inclusive, a CAPES, né, que tem um papel fundamental na pós-graduação brasileira, e o CNPq também tem demonstrado a cada ano a importância da divulgação científica, e isso tem pontuado muito para os programas de pós-graduação, né? Então, eu fico muito feliz em ver que já alguns colegas, né, estão começando a perceber essa importância da divulgação científica, que não é uma questão de ser blogueiro, e também não tem nenhum problema de ser blogueiro, né? E, infelizmente, isso tem uma questão muito relacionada também à questão das fake news nos últimos anos, né? Essa questão da divulgação da informação, ela se tornou um tanto que descontrolada a nível internacional. Então, a gente sabe que existem pessoas responsáveis, mas também existem aqueles que não são responsáveis e acaba, de certa forma, criando um certo clima de desinformação, mas é justamente por conta disso que a ciência ela tem que entrar no universo das redes sociais para trazer a informação correta, no tempo certo, né? E eu sempre costumo, né, dizer que alguns colegas costumam dizer que eu dou muita entrevista, né, que eu gosto de dar entrevista, mas na verdade a entrevista ela é importante até mesmo para que o cientista ele possa prestar contas, né, do que está fazendo para a sociedade, de trazer essa informação para a sociedade e de informar de fato a sociedade e formar a sociedade, né? Isso é muito importante. Então, sobretudo em épocas de fake news, né? Em tempos de fake news, né? Mas eu estou dizendo isso para falar o seguinte, Saulo e Iva.
Eu acho que o primeiro passo que o cientista pode dar no sentido de ajudar a formular políticas públicas de fato, vir a público falar, né? Porque eu costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. Então, se você não fala das suas pesquisas, se você não divulga as suas pesquisas, e as suas pesquisas elas ficam numa espécie de um bojo acadêmico e de uma fogueira de vaidades, onde você compartilha ali com os seus pares para você ver quem é que pontua mais no índice H, isso não vai trazer, a priori, ganhos para a sociedade se você não trouxer isso à baila, se você não trouxer isso com uma utilidade. Então, para mim, a ciência ela tem que ter utilidade social. Se ela não tiver utilidade social, ela para mim é morta. É uma ciência que não tem efeitos, né? Claro, existe a ciência dura, a ciência mais, digamos assim, básica, que ela não tem diretamente uma aplicação social, mas ela pode servir de base para a ciência aplicada. Então, essa discussão entre ciência de base e ciência aplicada, ela precisa ser feita cada vez mais, ela precisa trazer à tona isso aí, e é perfeitamente possível que, mesmo que uma aplicação, aliás, uma metodologia científica, ela não tenha uma aplicação direta, ela venha servir de base para a ciência aplicada, né? Então, eu acho que só na utilidade social e na aplicação é que a ciência ela pode vir, de fato, a ajudar a formular políticas públicas. E quando a gente fala de geociências e de geografia, aí é que ela realmente tem uma aplicação, né? A geografia como uma ciência que trabalha aí na correlação entre sociedade e natureza, ela de fato é uma ciência estratégica, já dizia o nosso saudoso geógrafo Yves Lacoste, né, que a geografia, ela serve para fazer a guerra, justamente pelo fato de que ela é uma ciência estratégica do ponto de vista do planejamento do território, né? Então eu acredito muito nessa geografia, eu acredito muito nessa ciência aplicada e eu não me calarei, mas não sei se eu vou ser político, 90% de chance não. Veja, se pensarmos que tudo é política, então estamos fazendo política nesse momento aqui, quando a gente decide, por exemplo, que devemos falar, né? E assim, achei fantástica a sua fala, porque comungo da mesma opinião, tá? Se a gente não fala, se a gente não traz à tona a verdade, ou tenta mitigar aquilo que não é verdadeiro, né, pensando no discurso científico como, né, testando possibilidades, hipóteses, a gente dá palco para gente que não tem apego e apelo à verdade, né? Então, assim, a gente dá brecha para né, para muito charlatanismo, dá brecha para muita gente que se apropria da fé alheia. Então, o que a gente está fazendo aqui, como o senhor bem falou, né, de forma brilhante, é vir a público, informar ao público aquilo que a academia está fazendo, prestando contas, né, dinheiro público, né, que está sendo prestado contas aqui quando a gente faz esse trabalho aqui de divulgação científica que o Geo no Auge faz, que o Papo no Auge faz, enfim, que a doutora Iva faz, que o senhor está fazendo muito brilhantemente. Então, assim, eu acho fundamental que a gente não se cale, como o senhor não deve se calar, né, e que a gente coloque para fora todo esse conhecimento que está muitas vezes encastelado em Torres de Marfim, sabe, professor? E não seja blogueirinho, sim, né? A gente precisa ocupar esses espaços de mídia, de rede social. A gente precisa ocupar um conteúdo valoroso, tá? E a minha próxima pergunta, professor, é justamente no seguinte: com a ameaça crescente de novos desastres, tá? O conceito de resiliência ele ganha destaque. Como é que o senhor define uma cidade resiliente e o que é que falta para que a maioria das nossas cidades se tornem resilientes, professor? Olha, Saulo, Iva deve conhecer, eu sou um discípulo de Jean Tricart, né? Jean Tricart foi um geógrafo francês que trabalhou muito aqui no Brasil no século passado. Ele não é tão bem visto na academia porque ele era um senhor bem rígido, e um tanto que ignorante, digamos assim, no sentido da brutalidade, né? Muita gente diz que ele era bem rígido e tudo mais. Mas eu não tive o prazer de conhecer o professor Jean Tricart, porque ele não é da minha geração,
mas ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da geografia física ambiental, digamos assim, ou essa geografia mais ambiental, digamos, melhor dizendo, né? Baseado na teoria da ecodinâmica, né? E a teoria da ecodinâmica, ela diz que o pano de fundo principal dessa teoria da ecodinâmica é a vegetação. Então, a gente vira e mexe, a vegetação ela é crucial na manutenção do funcionamento do ambiente e no trabalho do professor Jean Tricart, mais especificamente na questão do ambiente geomorfológico, né, uma aplicação mais voltada à questão do relevo, da geomorfologia, mas também sobre um ponto de vista integrado, né, o trabalho do professor Jean Tricart é muito integrado. Então, tratando em termos de cidades resilientes, é crucial que as nossas cidades elas comecem a investir em reflorestamento, né? Recentemente eu vi um documentário, o caso de Buenos Aires, né, uma grande cidade da América Latina, da Argentina, que está passando por um processo terrível de formação de ilhas de calor intensas em função da urbanização. Foi uma cidade que cresceu de uma forma extremamente desordenada. Alguns cientistas sociais também não gostam muito quando a gente fala em crescimento desordenado, mas na verdade, de fato, foi um crescimento sem levar em consideração a questão da qualidade ambiental baseada nos fragmentos florestais, né? E isso se desenvolve também em outras grandes cidades, como São Paulo, né? Enfim, grandes megalópolis e metrópoles aí mundiais que estão passando por esse problema. No caso da Europa, eu vi uma coisa interessante, né? Eu tive em poucos lugares na Europa, eu me ative mais a Portugal, fui rapidamente na Espanha, mas especificamente na cidade de Guimarães, onde eu passei esses meses, eu achei muito interessante o padrão urbano da Europa. É um padrão que aí Iva pode pontuar depois e fazer aí um arremate nesse sentido, mas eu achei bem interessante que é um padrão urbano muito diferente desse padrão ultra verticalizado que nós temos nos Estados Unidos, no Brasil e em diversas outras cidades da América Latina, né? A cidade de Guimarães, especificamente, é uma cidade muito arborizada, que inclusive tem metas de arborização até 2030 a serem alcançadas, e o padrão europeu, ele me parece um padrão mais aceitável do ponto de vista das cidades resilientes. É claro que ainda existe muito a se avançar, né? Não, nada é perfeito, mas no caso específico de Guimarães eu achei muito interessante a questão do padrão urbano, da questão da vegetação, da presença de vegetação, da questão dos resíduos sólidos, né, da coleta de resíduos sólidos, ou seja, obviamente, né, sempre há aquele discurso, mas é Europa, né, você está querendo falar o quê? Está querendo comparar? Sim, mas por que a gente não pode ser igual ou melhor, no sentido de gestão, né? Então, a coleta seletiva ela é mais presente, as pessoas têm uma consciência maior, embora existam também deslizes, né? A gente vê em pontos de coleta seletiva um descarte incorreto em muitos locais, mas já existe uma coleta seletiva num sentido bem mais presente do que existe aqui no Brasil, especificamente em João Pessoa, né? Aqui, por exemplo, existem algumas iniciativas muito isoladas, mas ainda falta, de fato, um descarte seletivo, se eu posso falar essa expressão, porque não basta a gente fazer uma coleta seletiva se esse material ele não vai ser destinado de forma correta, né? Então, eu vejo assim, que cidades mais resilientes no futuro, elas precisam investir, sobretudo, em 3 grandes frentes: a rearborização, a coleta seletiva e o transporte público. Mais ciclovias, mais transporte público, mais estruturação do transporte público, né? E aí entra quando a gente fala em transporte público, entra numa questão de matriz energética, que aí eu não vou detalhar muito, mas, por exemplo, a gente vê na Europa muitos carros elétricos, mas a questão dos carros elétricos, eles também não querem dizer que existe uma sustentabilidade tão grande assim, porque grande parte desse material
que é utilizado para construir os carros elétricos da Europa, eles são baseados no desmatamento dos países do sul global, né? Inclusive aqui no Brasil, na Amazônia. Então precisamos avançar muito ainda em termos de sustentabilidade e, sobretudo, em termos de matriz energética, que aí é um outro tema que vai muito além do tempo que nós temos aqui disponível. Professor Saulo, você tocou aí em pontos importantes. Eu, como boa geógrafa e boa pessoa, né, na sociedade que gosta de ter respostas políticas, eu vou tentar resumir aqui esse remate que o senhor sugeriu. É muito fácil ser evoluído quando é um país colonizador, né? Claro que as riquezas que foram ali, né, vamos dizer, suprimidas das colônias, serviram para investimentos grandes e volutosos, né? Em toda a infraestrutura europeia, digamos assim, né? No caso dos Estados Unidos é um caso à parte, porque é onde o capitalismo deu mais certo, digamos. É diferente essa questão da abordagem urbana, né? E foi uma colônia de povoamento, né? Diferente do Mesmo assim, Brasil, né? a abordagem lá é mais agressiva, ia dizer, porque tem muitos prédios, né, altos, e nem sempre, cidades como Nova York, por exemplo, não respeitam essa questão do respeito à vegetação, por exemplo. Como é cá na Europa, você vai em vários países europeus, eu tive a oportunidade de conhecer outros países, e realmente segue um padrão do que o professor Saulo viu aqui em Guimarães, mas é muito fácil ser evoluído quando é um país colonizador, né? E há abordagens, aqui também há pensadores, né? Iluministas, pronto, e isso tudo ajudou um bocadinho. E também a geografia da escola alemã, a escola francesa, como o senhor citou aí, Tricard, por exemplo, e pronto. E por que que isso aconteceu? Pronto. Nos anos 80 não era bem assim. Eu tive a oportunidade de participar em alguns projetos do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Norte, que foi desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente, né? Fui parte dos consultores desse projeto. Nos anos 80, o que se tinha aqui em Portugal era tentar copiar justamente o sonho americano, né? Existiam muitas obras de engenharia para a contenção do mar que existia, só que enquanto continha o mar de um lado, galgava do outro. Então, causou muita erosão costeira aqui no norte, que pouco a pouco, com a evolução do pensamento geográfico, né, das geociências e dos cientistas entrando também na política e fazendo-se respeitar nas decisões, né, dos planos diretores, né, desses planos de ordenamento da costeira, por exemplo, isso foi mudando aos bocadinhos e hoje, de fato, seguem a linha de pensamento do Picard, por exemplo. Aqui na Praia da Apúlia existem dunas, por exemplo, que são dunas ainda da Idade Média, e que com ações como, por exemplo, eles colocaram paletas de pau, material madeira, que notou-se que onde vinha o galgamento também vinha aquele vento norte, né? Aqui tem as nortadas, são aqueles ventos. Você já tem a oportunidade de ir à praia aqui no norte no verão, vais à praia aqui no norte e tomas uma pisa de areia, sai empanado. Chama-se nortada. Então, os geólogos que trabalharam nesse projeto identificaram isso e tendo por base essa linha de pensamento do Ricardo, né, da ecodinâmica e da questão da vegetação, foram buscar a vegetação que existia e, tomando partido da direção do vento, colocaram paletas para reconstruir as dunas que supostamente existiam, mas foram galgadas pela obra de engenharia do outro lado da praia. E aos bocadinhos foram fazendo se valer dessa situação, mas foi de anos 2010 para cá. Antes não era bem assim, existia muita erosão costeira, principalmente aqui no norte, tem essa nortada, né? E foram se desfazendo, sim, um bocadinho com essas obras de engenharia. Então, sim, o pensamento mudou e é a abordagem do professor aí mais bravo que Ricardo, fez escola realmente aqui, essa questão da abordagem mais natural, né? Não precisa fazer uma obra de engenharia com concreto para resolver a erosão costeira. Se respeitar a ecodinâmica, se perceber a ecodinâmica local e tomar partido dela, isso vai à frente. Então, tendo por base esse pensamento que nós tivemos aqui agora, eu nem vou falar muito da energia elétrica, porque seria um episódio inteiro, isso é panos para manga, professor, dos carros elétricos e tal, e sobre o lixo, coleta seletiva, por exemplo, o lixo que é coletado com a coleta seletiva na Europa não fica na Europa, isso é vendido para outros países, como a China, a Turquia, não fica aqui. Então, não é só a questão da educação das pessoas, é preciso por trás ter são políticas mesmo, acordos com outros locais, porque quem é que vai gerir esse lixo, não é? As roupas que não são usadas, que a gente tem aqui em Portugal, ecopontos de roupa, por exemplo, não só em Portugal, mas na Europa,
essas roupas nem sempre são consumidas pelas pessoas que recebem doações, e vai para onde? É lixo, né? Então, a gestão do lixo, nesse momento, é um problema mundial mesmo, e é difícil de gerir. Mas vamos voltar aqui, então, para a educação geográfica. Essa educação geográfica que a gente vai falar agora também é uma estratégia de prevenção, né? Uma formação básica universitária. Como é que essas formações básicas universitárias, professor, podem contribuir para uma cultura de prevenção e planejamento territorial? E para encerrar, infelizmente estamos chegando, né? Qual a mensagem que o senhor deixa para os jovens estudantes que queiram ser geógrafos, né? Ou que queiram trabalhar com meio ambiente, política e sociedade? Certo, Ivo. Excelente pergunta, agradeço. Realmente, assim, só antes de responder a pergunta, eu vivi uma coisa interessante aí na Europa, que foi a ameaça da guerra, né? Que ainda permanece no estado do bem-estar europeu, né? Que no pós-segunda guerra foi refinanciada e foi financiado pelos Estados Unidos e que após a criação da OTAN, né? Relaxou, né? Então tem a OTAN, vamos investir no bem-estar social, né? Então, de fato, como você falou, é mais fácil você ter um Estado mais estruturado quando historicamente você explorou outros países e foi refinanciado pelos Estados Unidos, né? Após a Segunda Guerra. Mas isso aí é uma questão também bastante polêmica, que de certa forma traz algumas tensões diplomáticas e a gente deixa isso para uma outra discussão. Sobre a questão da educação geográfica, né? Eu vejo de fato essa questão do lixo aí que você falou, né? Realmente, do ponto de vista de reverter esse ganho da coleta seletiva para a população, é uma falha muito grande, né? Mas, pelo menos, assim, na minha visão, ainda há alguma coleta seletiva que não existe, né? Aqui ainda estamos engateando muito no Brasil em termos disso, e a questão do lixo me preocupa muito, porque é algo que impacta muito o ambiente, sobretudo em termos de mudanças climáticas, né? Há pouco tempo os nossos lixões foram extintos, mas também há muito que se questionar em relação aos aterros. Isso é mais nas grandes cidades, nas pequenas cidades interioranas ainda existem muitos lixões abertos, né? Então isso também é um grande problema ambiental e que, de fato, eu acredito que muita coisa só vai mudar de fato se alguns cientistas tiverem coragem de entrar na política, né? Como o professor Ricardo Galvão aí que está à frente do CNPq e tantos outros aí que têm sido vanguarda nesse processo. Mas eu digo isso, também pego um gancho nesse seu arremate, para falar também da importância da educação ambiental no que a gente vem chamar de cidades resilientes, né, que o Saulo falou há pouco tempo, e na gestão ambiental dessas cidades resilientes, né. Infelizmente, vou falar uma coisa aqui bem simples, a gente ainda vê muita gente jogar lixo na rua, né, isso aí me dói, me parte o coração. Como é que em tempos de mudanças climáticas e tantos problemas ambientais, de eventos extremos como nós temos vivido, ainda falta uma conscientização na população muito grande nesse sentido. Mas eu vejo que a transformação social, de fato, ela só vai acontecer não só na política, mas também na escola, né? Eu acho bem interessante, a gente vê isso muito nas redes sociais, lá nos países orientais, principalmente ali no Japão, né, que tem muitos terremotos, as crianças elas já aprendem ali desde o ensino fundamental a planos de contingência, né, frente a desastres, né. Elas já aprendem no jardim de infância como se comportar diante de um desastre, o que ainda está muito distante aqui no Brasil, né. Inclusive a educação ambiental ela ainda não é tão presente assim nas nossas escolas. Eu percebo pelo que é ensinado a meu próprio filho de 4 anos na escola, nunca vi ele chegar com um trabalho de educação ambiental em casa, nem, enfim, tratando nada sobre dúvidas sobre isso, né, minha filha. Bom, e eu vejo que isso é um problema generalizado. Se a gente não formar o cidadão ali desde o ensino infantil, né, desde a infância de fato, e plantar essa conscientização, infelizmente nós iremos enfrentar dias piores. E me preocupa muito o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos,
diante de tantas guerras que têm acontecido, de tantos problemas ambientais, desastres ambientais, pandemias, porque infelizmente a ambição humana ela ainda tem falado mais alto, né? Mas aí eu acredito que a gente não pode se calar, né? Precisamos ser aí outro Chico Mendes no mundo, né? Eu estava até vendo um dia desse aí uma reportagem falando da grande quantidade de ambientalistas que são assassinados, né? Ainda é uma realidade no mundo o assassinato de ambientalistas, né? Porque de fato os ambientalistas eles vão na contramão do que os especuladores, do que esse capitalismo voraz, né? Ele vai na contramão dessa direção. E aqui em João Pessoa não é diferente, né? A gente parece aquela voz pessimista, mas não é o fato de ser uma voz pessimista, né? É o fato de ser uma voz coerente, né? Tentamos ser o mais coerentes possível, uma voz lúcida em meio a tanta falta de lucidez, de ambição, de cegueira, né? Você falou aí, Iva, sobre a questão das obras costeiras, né? De fato, eu fui também a Portugal analisar isso, eu tive lá em Esposende, você também teve, né? E lá, por exemplo, eles têm a questão dos geocilindros, né? Que eles vêm utilizando, os geossintéticos, né? Que eles vêm utilizando aí um certo tempo, mas nada disso dá jeito, porque realmente a contenção da erosão costeira, ela passa por uma questão de ordenamento e planejamento, né? Ela não é basicamente a partir de obras duras que você não vai conseguir conter o mar, né? Obras de engenharia costeira, elas devem ser utilizadas em situações pontuais, como em portos, por exemplo, em coisas muito pontuais. Elas não podem ser utilizadas em larga escala. Se elas forem utilizadas em larga escala, elas vão gerar um problema generalizado de erosão que causa um efeito dominó, né? E assim, a Europa já passou por isso, a América do Norte já passou por isso, essa história toda de alargamento, de engorda, e agora isso chegou aqui no Brasil, sobretudo aí no Sul, né? Agora está vindo para o Nordeste com a engorda de Ponta Negra, algumas engordas que já aconteceram também no Recife, em Jaboatão, e agora vem com grande força para João Pessoa, né? Esse discurso da engorda, inclusive no ano passado, acho que foi no ano passado, houve um grande debate em relação a essa temática aqui, e agora tornou novamente com a compra do famoso Hotel Tambaú, onde o empresário que comprou o Hotel Tambaú, ele ressuscitou essa pretensão, né, do alargamento, justamente não é visando contenção de erosão costeira, nada disso, é visando a especulação ali, a manutenção do hotel que ele comprou. Essa é a grande realidade. Né? Então a gente traz aí o caso de Balneário Camboriú, que alargou a sua praia central porque os prédios que tinham sido construídos na orla já não permitiam mais que o sol, que os banhistas, né, recebessem a luz solar. E agora, após a engorda, já existem outros projetos de prédios ainda mais altos. E aí eu fico perguntando, depois que construir prédios ainda mais altos, vai fazer sombra novamente na praia largada, eles vão alargar a praia mais ainda e avançar mais ainda, enquanto o mar está avançando no sentido contrário, né? Então, assim, eu quero ver aonde vai parar esse duelo, né? De fato, a gente sabe onde é que ele termina, né? Então, assim, não é pessimismo, não é radicalismo. Se isso for radicalismo, então eu prefiro continuar me pautando na ciência. Se esse diálogo entre ciência e gestão, ele em algum momento tiver que recuar no sentido das minhas opiniões científicas, eu prefiro ficar, por enquanto, na fala, né? Mas eu espero que um dia, de fato, os nossos gestores eles possam ter um olhar mais sensível, né, diante do ambiente, diante das questões ambientais, porque realmente, assim, a Terra é a nossa casa comum, né? Se os problemas ambientais eles se tornarem cada vez mais frequentes, eles vão atingir, né? Claro que, infelizmente, existe uma componente social aí também,
quem são os primeiros atingidos, né? Os pobres e aqueles que moram em áreas de infraestrutura mais precária, né? Talvez por isso é que esses gestores ainda não tenham olhado com um olhar tão urgente para essa questão, né? Mas, infelizmente, é uma realidade. Professor Saulo Vital, da Universidade Federal da Paraíba, infelizmente a gente chega ao fim desse Geo no Auge, eu particularmente adorei. Não nos calemos, jamais, sejamos resilientes sempre, eu acho que esse é o aprendizado que fica. Professor, obrigado por sua participação aqui no Geo no Auge, abrilhantou muito com esse microfone potente, tá certo? Com essa fala poderosa, né? Que chegou suave aqui aos nossos ouvidos, isso é maravilhoso. Professor, obrigado. Quem quiser trocar mais ideias com você, onde lhe achar? E mais uma vez, gratidão, professor. Eu que agradeço, Saulo, agradeço a Iva também, que eu conheci aí há pouco tempo e também já admiro o trabalho aí. Continue com esse trabalho de vocês aí tão importantes. Na rede social vocês podem me seguir lá no Instagram, né? @prof. Saulo Vital, tudo junto. Também temos o canal do Genat, que é o nosso grupo de pesquisa no YouTube, é youtube.com/GenatUFPB, tá certo? Então, esses 2 meios aí vocês podem nos encontrar. Agradeço e fico à disposição aí, se precisarem, estarei sempre à disposição. Show de bola, professor. Obrigado. Doutora Iva, mais uma vez, abrilhantando e trazendo gente de puro calibre para esse encontro maravilhoso. Doutora Iva, obrigado. Quem quiser encontrar a doutora Iva Santos, a sua Geo Smart Tecnologia Colaborativa, como é que faz, doutora? Obrigado. Eu que agradeço, Saulo. Professor Saulo Vital, obrigada por ter aceito nosso convite, nosso chamado, né, para comunicação científica, para falarmos aqui de temas, né, da relevância das geociências e não só. Saulo Novaes, obrigada pela parceria que nós criamos aqui, estamos aqui ainda já há mais de um ano, não é? E Smart GeoSmart, olha, GeoSmart é uma plataforma que eu criei em 2020, temos o nosso website, geosmart.pt, onde nós divulgamos serviços que prestamos à sociedade na área da geociência, tecnologia, e agora com a divulgação científica. Podemos também ter acesso nesse website a entrevistas escritas de cientistas e empreendedores também na área de tecnologia. Para me encontrar, tem o meu Instagram pessoal, meu TikTok também, estou nas redes aí para divulgar nosso trabalho, Iva Santos Gel, e o smart.tgel, né, para termos mais acesso à informação voltada apenas para geociências. E é isso, obrigada. Ouçam o nosso Geo no Auge. Ouçam de verdade, gratidão a vocês. Dizem que 2 Saulos no mesmo dia, né, é sinônimo de sucesso e bênção. Obrigado, professor. Obrigado, doutora Iva. E se você gostou desse conteúdo, avalie o nosso programa no seu tocador de podcast favorito. Siga o Papo no Auge nas redes sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe esse episódio com a sua audiência, com os seus amigos, com a sua rede. A gente precisa largar a inteligência coletiva. Tá? Se quiser apoiar o nosso projeto, vem com a gente também na plataforma Catarse de financiamento coletivo e no Mercado Pago. Um grande abraço para você e bora pro auge sempre. Valeu, galera.